Bom, a gente sabe que nem sempre os protagonistas dos filmes são as pessoas mais inteligentes do planeta. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre quando o herói foi burro. Anna passou a vida inteira trancada no castelo, sem contato com quase ninguém. E no dia em que finalmente saiu para a festa de coroação da irmã, conheceu Hans e ficou noiva dele na mesma noite. Isso não é romance, isso é praticamente assinar um contrato sem ler uma linha sequer. Qualquer pessoa que cresceu isolada assim vai ter uma sede enorme de conexão, de afeto, de sentir que pertence a alguém, e Hans usou exatamente isso como porta de entrada. A situação dela não foi ingenuidade à toa, foi uma consequência direta do isolamento que viveu. O problema não foi só o noivado em si, mas tudo que veio depois. Anna foi embora atrás de Elsa e deixou Arendelle inteiramente nas mãos de Hans, um cara que ela mal conhecia, com poder total sobre o reino. Do ponto de vista político, isso é quase um presente embrulhado. Ela não era irresponsável por natureza, mas a empolgação de viver algo novo pela primeira vez fez ela pular etapas que precisavam de tempo e cuidado. A pressa de quem nunca teve oportunidade de viver tende a cobrar um preço alto lá na frente. A burrice de Anna naquele momento não foi aleatória. Ela errou porque estava faminta de afeto, e Hans sabia exatamente como alimentar isso. Esse é o erro mais humano do mundo, e é por isso que ele dói tanto. O que torna essa história ainda mais interessante é que o filme usa o erro dela para redefinir o que é amor de verdade. O verdadeiro ato de amor do filme não vem de nenhum príncipe, mas da própria irmã, que ela nunca conseguiu ter perto. Frozen jogou a fórmula clássica de animação no chão e pisou em cima, e o erro de Anna foi o gatilho que tornou isso possível. Soluço cresceu aprendendo que conversa resolve, que entendimento muda tudo e que qualquer um pode ser convencido se você tiver as palavras certas e mostrar boa vontade de verdade. Funcionou com Banguela, funcionou em situações que todo mundo achava impossível, e isso foi construindo nele uma confiança enorme no poder do diálogo. Quando ele descobre que Drago Bluvis está montando um exército de dragões para conquistar tudo, a resposta dele é ir falar com o cara, sozinho, sem avisar ninguém, achando que ia repetir o mesmo milagre de sempre. A burrice de Soluço ali foi não enxergar a diferença entre alguém que nunca teve a chance de enxergar dragões como aliados e alguém que escolheu conscientemente e com experiência de sobra tratar esses animais como ferramentas de guerra. Drago não era ignorante sobre dragões, ele os conhecia e decidiu dominá-los mesmo assim. Não tem diálogo que mude quem não quer ser mudado, e Soluço aprendeu isso da pior forma possível. A lição mais difícil para quem tem o dom de conciliar é aceitar que existem situações onde esse dom simplesmente não é suficiente. Ele foi sozinho porque não queria que as pessoas que amava corressem risco, o que faz sentido, mas do ponto de vista prático, foi uma decisão que custou caro demais. Quando alguém vai resolver um problema enorme sem contar com ninguém, geralmente não é coragem, é uma mistura de excesso de confiança, com um certo orgulho de ser o cara que resolve as coisas. Soluço não foi covarde, foi o oposto, mas às vezes o oposto do medo pode ser um orgulho burro e impensado. O resultado dessa escolha foi uma das cenas mais pesadas de toda a franquia e mudou tudo o que aconteceu depois. É daquelas situações onde a intenção era das melhores possíveis, mas o caminho escolhido foi o pior. É a famosa lei de Murphy. Se algo pode dar errado, dará, e da pior forma possível. Bom, Murphy não era um cara muito otimista. Quando Tylan escapou da prisão e estava a caminho do Vale da Paz e os 5 furiosos vão atrás dele, Tigressa decide sair na frente e foi enfrentar um dos guerreiros mais poderosos já vistos, sozinha, achando que daria conta do recado. Ela subestimou completamente o tamanho do que estava indo de encontro. Tai Lung não era mais um oponente difícil, era uma categoria diferente de ameaça. O que move Tigressa ali é uma mistura de dever e orgulho ferido. Ela treinou a vida toda, dedicou tudo o que tinha ao Kung Fu e viu o título de Guerreiro Dragão ir parar na mão de um panda que mal conseguia se mexer. Qualquer pessoa que já foi substituído por uma pessoa que não é tão boa quanto você consegue entender o que estava passando pela cabeça dela naquele momento. A raiva de quem foi deixado para trás faz a gente tomar decisões com a emoção no lugar da estratégia. Os 5 furiosos levaram uma derrota humilhante. E o detalhe mais importante: Tai Lung não usou força bruta para vencer. Ele bloqueou os pontos de pressão deles, o que na prática significa que o estilo de luta deles foi usado contra eles mesmos. A Tigressa não falhou por falta de habilidade, falhou porque entrou numa briga sem o plano certo,
no momento certo, e sem entender o que o adversário era capaz de fazer. E sabe o que é mais interessante? Mesmo depois disso tudo, Tigresa continua sendo uma das personagens mais respeitadas do filme. O erro não apagou quem ela é, só mostrou onde ela tinha um ponto cego. Ei, antes de continuar, se você tá curtindo o conteúdo, clica em curtir e se inscreve no canal. A gente tá chegando nos 10 mil inscritos e cada inscrição faz uma diferença enorme pra gente continuar produzindo vídeo pra vocês. Então dá essa moral pra gente. Merida e a mãe viviam num ciclo de discussão bem clichê. A mãe que quer encaixar a filha num molde, filha que não aguenta esse molde e reage com tudo que tem. Toda família com personalidades fortes demais tem pelo menos uma versão dessa treta em casa. A burrice de Merida não foi querer mudar a situação, isso seria mais que compreensível. O problema foi o caminho que ela escolheu para fazer isso. Em vez de continuar tentando o diálogo, ela achou uma bruxa, comprou um bolo encantado e serviu para a mãe, achando que ia mudar ela de um jeito sutil. O que ela não parou para pensar, e que a bruxa não fez questão de explicar, é que mudar no vocabulário de feitiçaria não significa o mesmo que mudar no vocabulário do mundo real. Então, o feitiço só transformou a mãe em ursa. Literalmente. E aí, Merida teve que encarar que, no fundo, ela não queria mudar a mãe de verdade. Ela queria que a mãe concordasse com ela. São coisas completamente diferentes. O que torna o erro de Merida tão real é que ele parte de um lugar de frustração genuína, não de maldade. Ela estava no limite, sem saída visível, e a bruxa apareceu como uma saída mágica num momento de desespero. E ela pulou na oportunidade de uma solução fácil para seus problemas. O arco dela depois disso é sobre assumir responsabilidade e consertar o que ela mesma quebrou, sem transferir a culpa para a bruxa, para o destino ou para ninguém. E esse processo de consertar vira o coração do filme. Então, nesse caso, meio que a burrice dela do início é toda a graça da trama. Chicken Little olhou para o céu, viu algo cair, entrou em pânico e saiu gritando que o céu estava desabando pela cidade inteira. O problema é que o que caiu era uma peça de uma nave alienígena, não um pedaço do céu, e quando todo mundo foi checar, não tinha nada. Mas aí, o estrago já estava feito. Uma criança pequena, sem ninguém acreditando nela, sem contexto suficiente para entender o que tinha visto de verdade, reagiu com o máximo de urgência que conseguia, e o resultado foi virar a piada da cidade por anos. Dá para entender a intenção, dá para entender o medo, mas dá também para ver onde foi que a coisa desandou. O erro de Chicken Little não foi enxergar algo estranho, foi sair correndo com informação incompleta antes de ter qualquer confirmação do que aquilo era. Existe uma diferença enorme entre perceber um perigo e entender o perigo. Ele pulou direto do "vi algo cair" para "o céu está caindo". Então nem dá para culpar a galera de não acreditar nele depois de não ver nada. O que piora tudo é o efeito cascata que o erro trouxe. Chicken Little perdeu a confiança do pai, perdeu a credibilidade com a cidade, e quando os alienígenas de verdade apareceram, ninguém acreditou nele. Essa é a ironia mais pesada do filme. Quando ele finalmente tinha razão, ninguém quis ouvir. Foi quando ele viu que reputação é construída devagar, mas é desmontada rápido, e recuperar o crédito de alguém que errou feio em público exige um esforço que vai muito além do que o erro original custou. O personagem consegue se redimir no final, mas o caminho até lá é longo e doloroso. Judy Hopps era a melhor coisa que tinha acontecido na polícia de Zootopia em muito tempo. Primeira coelha a entrar na força, determinada, inteligente e com um senso de justiça que poucas personagens de animação têm. Mas num momento de pressão, numa coletiva de imprensa, ela disse publicamente que predadores poderiam estar biologicamente voltando ao estado selvagem. Isso sem ter certeza, sem dados suficientes. E sem medir as consequências daquelas palavras numa cidade inteira, que já vivia com tensão entre espécies. A ideia de tentar explicar algo que ela ainda não entendia de verdade virou gasolina numa fogueira. O que aconteceu depois foi rápido e devastador. A cidade entrou em pânico, predadores foram tratados com desconfiança só por existirem. O trabalho que ela e Nick tinham feito juntos foi pro lixo, e a amizade dos dois saiu destroçada. Ela não queria nada disso, mas as palavras já tinham saído e já não dava para desfazer. Judy aprendeu que é burrice falar sobre o todo como se soubesse tudo, quando você só sabe de parte de um problema. O pior é que Judy é claramente do lado certo. Ela quer justiça, quer que a cidade funcione bem para todo mundo, e mesmo assim cometeu um erro que alimentou exatamente o tipo de preconceito que ela passou a vida tentando combater. Esse é o tipo de erro que não vem de má fé,
vem de pressa e de excesso de confiança na própria visão de mundo. O arco de redenção dela começa quando ela larga o orgulho, vai atrás de Nick e reconhece o erro sem tentar justificá-lo. É um dos momentos mais maduros de qualquer personagem de animação recente. Não é sobre ter sempre razão, é sobre o que você faz quando percebe que errou. E Judy faz a coisa certa, mesmo que tarde. Bom, galera, esses foram 6 personagens que a gente ama, mas que provaram que até os favoritos da animação conseguem fazer escolhas que a gente fica olhando assim, com a cabeça inclinada, tentando entender o que passou pela cabeça deles. Se você chegou até aqui, muito obrigado, sério. Bom, vocês que decidem o que rola por aqui, então valeu demais para todo mundo que votou na enquete e ajudou a escolher esse vídeo. Curte o vídeo se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal para não perder os próximos e manda nos comentários. Tá faltando alguém nessa lista? Já aproveita e fala o que vocês acharam da nova voz também. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo.